Olá, eu sou Roberto Nascimento e nós vamos falar sobre administração de conflitos nesse pequeno treinamento. Então, primeiramente, a gente precisa entender o que é um conflito, sua definição. O conflito é um fenômeno bem comum, sempre que falamos no trabalho ou em grupo. Sempre que temos pessoas entrando em contato umas com as outras e esses conflitos aparecem. Então, pessoal, de certa forma, o conflito é algo comum. Sempre que os indivíduos têm valores, objetivos, interesses, ideias diferentes uns dos outros, tá? Nós vamos dar sequência ao nosso curso, entendendo um pouco mais sobre esse conflito. Então, eu trouxe aqui para vocês 6 dicas sobre administração de conflitos, tá? Para a gente conseguir resolver, primeiro, ouça com atenção, mantenha sempre a calma e guarde o silêncio. Não interrompa a pessoa que está falando, tá? Coloque-se no seu lugar. Então, pessoal, muitas vezes a gente tem que ouvir, esperar a outra pessoa falar para a gente tentar entender. Reafirme se o que o seu interlocutor diz, né? Aquela pessoa que está falando contigo, se realmente é aquilo que ela está querendo dizer. Muitas vezes, até mesmo nas conversas de WhatsApp, a gente até escreve, né? E muitas vezes a interpretação ela chega errada. Por quê? Não foi isso que eu quis dizer, não foi com essa intenção, né? 5. Admita que você não tem razão, se for o caso. Então, nem sempre você está certo em todos os pontos. Então, você tem que admitir. Olhe o melhor lado da outra pessoa. É aquilo que eu sempre oriento. Vamos, primeiramente, ver o que a pessoa tem de bom, né? Antes de ficar apenas apontando para os defeitos, ok? Nesse outro ponto aqui, nós vamos identificar quais são as demais causas dos conflitos no universo corporativo. Nós estamos falando da empresa, tá? Nós já falamos sobre a origem e como assertividade e agilidade são importantes na hora de solucionar conflitos no trabalho. Agora, vamos aprofundar mais o entendimento sobre as principais causas de confronto no meio corporativo e as características de cada uma delas. Então vamos para a nossa primeira, competição excessiva e disputa de poder. Então, pessoal, falando aqui por si só, competição não é algo que pode ser definido como negativo ou positivo, já que ela é importante para a geração de resultados e criação de novas ideias. O problema acontece quando isso se torna algo excessivo e prejudica o ambiente de trabalho. Nesse ponto, a gente cita muito entre vendedores, tá? Que às vezes uma pessoa derruba a venda da outra, ou então ele entra numa clientela da carteira de outro vendedor. Isso a gente tem que estar sempre atento para que isso não gere um conflito e uma forma negativa na competitividade, ok? Uma pessoa excessivamente competitiva, por muitas vezes, tira vantagem com relação aos demais e impede o pleno desenvolvimento da equipe como um todo. Sem o devido direcionamento, ela pode agir inclusive de forma insubordinada, desrespeitando a hierarquia e o espaço do outro. Foi isso que eu acabei de citar, né, pessoal? Aqui estão os dizeres mais elaborados, mas é bom a gente estar sempre atento nesses pontos, tá? A disputa de poder também pode atrapalhar o andamento dos profissionais dentro de uma empresa. Ela surge quando as funções e as tarefas de cada um não são bem determinadas e pré-estabelecidas. Então, pessoal, muitas vezes a competição dentro do ambiente do trabalho, se ela não for tratada e administrada, ela pode gerar conflitos e conflitos graves, tá? Fiquem atentos a esse ponto aí. 2. Nós estamos falando do feedback negativo ou mal estruturado. Feedback nem sempre é negativo, né? Muitas vezes ele é feito para que a pessoa entenda o que a empresa está esperando, quais são as expectativas da empresa e quais são as expectativas do colaborador. Tá? Mas se for feito negativamente, vamos ver o que isso pode gerar para nós. O feedback tem como objetivo apresentar os pontos positivos da equipe e os aspectos que devem ser ajustados ou corrigidos. É um instrumento necessário nas empresas e deve ser feito de forma consciente e constante.
Então, pessoal, feedback não tem que ser quando o colaborador sai da empresa. Ele tem que ter uma constância, até mesmo para não assustar quando a pessoa está sendo desligada e é despejado, né, tudo aquilo que você deveria estar trabalhando durante o período que ela esteve ali naquela empresa. Quando o feedback é negativo ou mal estruturado, pode ocorrer desentendimentos. Dar um feedback negativo é algo muitas vezes inevitável. Em algumas situações é preciso indicar as falhas, como erros de português, em um relatório. Nós temos isso como um exemplo, tá? Muitas vezes o feedback é para entender que a pessoa que está do outro lado, ela precisa de um texto onde ela vai ler e ela vai compreender, né? E onde está a seriedade, quando a gente lê um texto, tem um erro de português aí, correto? Apontar esse e outros tipos de problemas em público de maneira grosseira ou com nervosismo criará um sentimento de antipatia em que recebem os apontamentos. Com reação, a pessoa pode ignorar, voltar-se contra quem está emitindo a opinião ou até mesmo reagir de maneira agressiva. Então, pessoal, nos feedbacks, eles não são dados quando você está estressado ou quando acontece algo onde você não tem um controle de estar lidando com aquela situação, né? Nesse ponto, ocorre o conflito, produzindo desavenças e falta de entendimento. Além de prejudicar o desempenho ou alcance do objetivo dos feedbacks mal estruturados, pode ser caracterizado pelas seguintes atitudes: julgar e rotular. Perder o equilíbrio emocional na hora de falar sobre os problemas. Demorar para expor o feedback negativo. Então, pessoal, são uma relação, né, de atitudes que a gente toma aí e que muitas vezes isso pode gerar também uma desavença, né, e basicamente uma motivação para que gere um conflito, ok? Próximo aí. Falta de tempo e dificuldade para definir prioridades. Esses todos nós temos, né, pessoal? Todas as pessoas que a gente conversa, eu vou ver se eu tenho tempo, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tive tempo. Então, o tempo é um fator definitivo para que você se programe e organize, para não gerar conflitos e também estresse, tá? Nem sempre é fácil gerir bem o tempo, certo? Como consequência, também fica difícil determinar prioridades. Muitos enfrentam esses dois tipos de dificuldades, que acabam gerando muito estresse e conflitos, como eu citei. Quando as 24 horas do dia não são suficientes, provavelmente o gestor ou colaborador enfrentam problemas na hora de determinar o que é urgente, relevante, o que deve ser feito apenas por um deles. Também pode ser sinal de falta de delegar as tarefas de uma maneira equilibrada e contar com pessoas capazes de ajudá-los. Esse ponto aqui, eu tenho um entre aspas aí, tá? Quando a gente delega, a delegação não é a gente passar a tarefa e simplesmente deixar a pessoa fazer e pronto. Não. Você delega, explica, acompanha e verifica o resultado. Então é todo um processo para você delegar uma tarefa e ela se tornar eficiente, sendo executada por um subordinado ou por um outro segmento ali dentro da sua empresa. Tem que ter um acompanhamento e você tem que visualizar um resultado. Então não é simplesmente delegar, é acompanhar e verificar o que saiu como resultado. Com isso, pessoal, na verdade, o que ocorre é a má organização do tempo e das prioridades. Centralização, atrasos, adiamentos e falta de foco podem ocorrer como consequência. Então, são vários fatores aí que chegam, né, negativo, e aí isso pode gerar também um conflito, certo? Próximo item aí é a frustração e falta de alinhamento. Então, quando eu citei assim, quais são as expectativas da empresa, quais são as expectativas do funcionário, do colaborador, né? Já passou ou conhece alguém que já tem enfrentado uma solução de falta de reconhecimento, interesse, propósito, perspectiva no ambiente profissional? Se sim, saiba que essas frustrações são comuns no meio corporativo e que podem produzir grandes conflitos. Olha para vocês verem.
Baixo engajamento, desmotivação e mau aproveitamento dos talentos são exemplos de impasses gerados por meio de frustrações. Nem sempre as empresas ou o gestor dão a devida atenção ao problema, mas deveriam criar mecanismo para que isso não interfira negativamente na qualidade de vida dos colaboradores e nos resultados que eles produzirão. Então, pessoal, tudo isso é um contexto para a gente entender o que uma frustração ou falta de alinhamento pode gerar como prejuízo e pode também ter uma desmotivação e até mesmo uma produção ruim, tá? Um outro ponto são as diferenças salariais para a mesma função, para abertura para as novas ideias e inexistência de programas de aperfeiçoamento prejudicam o desenvolvimento profissional. Então, pessoal, não somente nós temos alguns pontos, mas também a gente tem que estar bem assim alinhado para passar quais são as diretrizes da empresa para que isso não gere o que? Um burburinho, né, dentro daquele campo corporativo para ser interpretado de maneira ruim, tá? Abrindo espaço para os desentendimentos e discussões. Então, tudo isso vai abrir espaço para discussões, desentendimentos, por que João ganha mais do que Pedro, por que eu faço as mesmas tarefas e eu sou remunerado com valor 2 vezes menor, entendeu? Então, a gente tem que estar atento. Agora chegamos no ponto 5 aí, conflitos de interesse. Então, pessoal, o que é um conflito de interesse? Existem inúmeras situações em que os conflitos de interesses aparecem, principalmente as que são relacionadas ao ambiente de trabalho. Eles ocorrem quando uma decisão é tomada levando em consideração apenas os interesses de uma das partes envolvidas. E aquele ponto, vamos ouvir as duas partes antes da gente tomar uma decisão final. E, por meio de exemplos, fica mais fácil de compreender esse termo. Podemos citar uma equipe de colaboradores que estão totalmente dedicados no trabalho na empresa. Mesmo que esteja estabelecida no contrato um termo de exclusividade, assim eles atuariam prestando serviço na mesma área para uma outra companhia da sua concorrência. Os conflitos de interesse também surgem quando o colaborador tem um envolvimento de amizade familiar com o gestor responsável por determinar para eles as funções, bonificações e até mesmo aumento de salário. Então, pessoal, deixar bem claro, o ambiente corporativo profissional, ele tem que estar bem distante do seu relacionamento de amizade e familiar, se tiver algum parente dentro da sua organização, ok? Quais as melhores atitudes da liderança para tratar os conflitos? Vamos lá. Dependendo da situação, muitas vezes agimos por impulso e com raiva quando precisamos resolver embates no trabalho. Isso já aconteceu com vocês? Vamos lá. Prestar atenção na expressão facial e corporal na comunicação. Não adianta eu ficar em silêncio e ficar de cara feia. Ou então, a pessoa vai entrar na minha sala e eu vou falar, não, depois você volta. Tudo isso, pessoal, também é uma forte evidência que você não tem um controle legal. Então, tem a maneira correta de falar, tem os momentos certos de você agir. Não precisa agir com impulso, ok? Buscar auxílio e valorizar os colaboradores são atitudes de uma boa liderança, tá? Próximo curso nós vamos falar de liderança, então aqui é bem citado sobre o conflito e logo após nós vamos falar sobre a liderança, ok? Outra conduta do líder é pedir opinião quando necessário, afinal, o gestor não detém o conhecimento e habilidade para lidar com todas as situações conflituosas. Por fim, valoriza os colaboradores e o trabalho que eles fazem na empresa. Olá pessoal, estamos finalizando mais um conteúdo aqui, tá? Daquela sequência de cursos que a NASC disponibilizou no canal aí da nossa empresa. E agradeço vocês que tenham chegado até aqui, espero que tenha ajudado com algumas dicas. E vamos para o nosso próximo item aí, que são os tipos de lideranças e qual se adequa melhor em cada tipo de perfil, ok? Obrigado e até a próxima.